Gênesis. Eu quero que você procure o capítulo 11 e o versículo 9. E quando você encontrar, você vai buscar alguém do teu lado ou à tua frente que está sem a palavra. E você vai mostrar essa pessoa onde nós vamos ler. Quem já encontrou o livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 9, diga graças a Deus por isso. Diz assim, ó: por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Amém? Então eu vou ler pela segunda vez. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Amém? Coloca a tua Bíblia agora sobre o teu assento, feche os teus olhos, coloca as tuas mãos sobre o teu coração, fale para Deus o que você veio buscar na casa do Senhor. Diga para Ele que você precisa de uma resposta da parte do Senhor. Abra o teu coração agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi lida e vai ser pregada agora. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira, e fala de uma forma poderosa, e que a tua palavra ela vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, no nome de Jesus. Agora vamos aplaudir bem forte. Eu quero que você aplaude o Senhor bem forte nessa tarde. Diga graças a Deus. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Toma o teu assento então. Já olhe para essa pessoa que está do teu lado e fale assim para ela: não converse comigo. Tá bom? Eu creio que todos aqui sabem, amados, por que Deus destruiu a Torre de Babel. Quem sabe aqui? Porque era muito grande. O que mais? Porque queriam chegar até o céu. Mas uma coisa, Deus não destruiu a Torre de Babel. Não destruiu, não. Ele ali confundiu as línguas. Esse nome Babel, a cidade de Babel, Babel significa confusão. Deus ele trouxe uma confusão ali de línguas. Eles queriam fazer uma cidade, queriam fazer aquela torre que fosse até o céu, por duas razões. A primeira, porque na Bíblia Sagrada vai ser a primeira cidade que você vai encontrar depois do dilúvio. Eles pensavam que vinha outro dilúvio, eles iriam se salvar. Eles pensavam assim, mas não foi só por causa disso. Eles queriam mostrar, amados, todo o poder humano, a ostentação humana, o orgulho. E isso não agrada a Deus. É sobre isso que nós vamos tratar nessa tarde. Tudo aquilo, amados, que eu ou você vamos construir. Se a tua motivação for a mesma de Deus, se não vai agradar só a você, se não vai agradar só ao teu ego, com certeza você vai ter vitórias. Mas se você for construir algo, você começou algo só para agradar a você mesmo, para mostrar como você é forte, como você pode mostrar o teu orgulho, você vai fracassar. Tudo aquilo que o homem faz e a motivação dele é só mesmo o seu ego, é só mesmo o seu coração, olha, não vai agradar a Deus e aquela pessoa ela vai fracassar. Vamos ver aqui, ainda no livro de Gênesis, no capítulo 11, vamos ver a partir do versículo 1, diz assim, ó: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná. Siná, depois veio o nome Mesopotâmia e depois veio o nome Babilônia. Então Babel vem da Babilônia. Siná, Mesopotâmia, depois a Babilônia, de onde veio o Abraão. Então eles acharam um vale nessa terra e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos um nome, olha aí, ó, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Preste bem atenção quando eles dizem, ó, façamos-nos um nome. Então eles queriam ali mostrar a sua
ostentação. E eles começaram, amados, a construir aquela torre, mas não agradou ao Senhor. Porque Deus olhou para a motivação deles e não se agradou. Por isso Deus trouxe ali confusão de línguas. A partir daquele momento, amados, as pessoas, cada um começou a falar uma língua diferente. E eles não mais se entendiam. E não mais se entendendo, cessou a construção daquela torre. Então, entenda desde já, tudo aquilo que você vai fazer, vai depender, o sucesso vai depender de quê? Da tua motivação. Se a tua motivação for para agradar não só a você, for até mesmo para beneficiar alguém, com certeza Deus vai te ajudar nisso. E você vai ser um grande empreendedor. Olha o que diz a palavra de Deus. Procure aí, livro de Eclesiastes. Essa cidade foi construída, a ideia foi de um homem chamado Nimrod. Ele que era filho de Cuxi, Cuxi que era filho de Cã, que também era filho de Noé. Ele também edificou uma cidade também muito famosa, amados, Nínive. Quem já ouviu falar de Nínive? Capital da Síria, muito famosa, como a própria Babilônia. Nínive foi aquela cidade que o Jonas se recusou a pregar nela. Foi esse homem aqui que fundou. Procure aí, Eclesiastes capítulo 2. Vamos ver o que diz a palavra. Eclesiastes 2. Alguns falam que quem escreveu esse livro foi Salomão. Outros dizem que não, mas com certeza foi um grande sábio, amados. O escritor de Eclesiastes. Capítulo 2, versículo 26. Diz assim, ó. Porque ao homem que é bom, diante dele, diante de quem? Deus. Dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, e o dê ao bom, perante a sua face. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Então, se você estiver de acordo com a vontade de Deus, Ele vai te dar sabedoria, vai te dar alegria, e vai te dar ainda mais motivação e ânimo. Mas, se a tua motivação for apenas para mostrar o teu poder, você não vai se agradar. O que é que diz a palavra? Você vai amontoar, você vai trabalhar dia e de noite, e vai dar para alguém que busca a Deus. É assim que funciona. Livro de Salmos. Salmos 49, procura aí. Salmos 49, versículo 20, procure. Quem já encontrou Salmos 49, 20? Amém? Diz assim, ó. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Então a pessoa ela pode estar numa boa condição, mas a pessoa não tem entendimento. Entendimento como, pastor? Entendimento, amado, de analisar que aquilo que ela tem veio da parte de Deus, que não foi só o seu braço. O homem tem que entender sempre isso. Não chegar ao extremo de achar que foi na sua própria sabedoria. Muitos caíram por causa disso. Porque esqueceram de Deus. Esqueceram que a força para o trabalho e até a sabedoria veio da parte de Deus. Aquilo que você tem, Ele quer que você reparta. O que foi que aquele jovem disse para o Senhor Jesus? Jesus falou, olha, amado, divide com os pobres e vem comigo. O que foi que ele fez? Ele preferiu se desviar. Saiu da presença de Deus porque não quis. Simplesmente, ele não ficaria mais pobre, amado. Simplesmente dividiria com alguém. Ajudasse alguém. A motivação da pessoa vai fazer a diferença. Eu quero que você abra no Novo Testamento, na carta de Tiago. Tiago capítulo 4. Procure aí. Ele vai dizer uma coisa importante aqui. Tiago é logo depois de Hebreus. Capítulo 4, a partir do versículo 1. Ele diz assim, ó. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso?
a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam, cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, por quê? Porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então aquelas pessoas quiseram mostrar toda a sua ostentação, mas não agradaram a Deus. Por isso Deus mandou ali que parasse aquela obra e trouxe aquela confusão. O Caim, quando ele matou o irmão dele, o Abel, qual a razão que ele matou? Quando você vê uma entrevista de alguém que matou alguém, ele vai dizer, olha, eu matei porque estava desempregado, é ou não é? Eu não tenho onde morar, vai colocar na razão social da coisa. Mas, amados, aquilo que eu falo, o Caim, ele tinha trabalho, tinha ou não tinha? Tinha casa para morar, tinha família, e mesmo assim ele matou o irmão dele. Ele ficou com inveja do seu irmão, porque o seu irmão prosperava, crescia, e ele perguntava, Deus, por que o meu irmão cresce e eu não cresço? Aí gera o que, amados? Gera aquela inveja dentro do coração da pessoa. Quando você vê alguém crescendo, aí você deve perguntar para essa pessoa, por que ela está crescendo? Não querer fazer um trabalho contra a pessoa para a pessoa cair, ou invejar a pessoa. Qual a razão? Deus até falou, olha, o Abel tem me obedecido. O Abel tem colocado a minha palavra em prática. Por que você não faz o mesmo? Tem até pessoas que dizem que quando você aceita Jesus, você fica até mais bonito. Ah, aceitou Jesus, olha, ficou até mais bonito. É assim ou não? Mas quando a pessoa está longe dos caminhos de Deus, como é que ela fica? Com raiva de todo mundo, porque as pessoas têm crescido. Aí você fala, olha, eu tenho prosperado mesmo. Até falei para os irmãos aqui sexta-feira. Quando eu era da igreja do Conjunto Ceará, amados, tinha uma irmãzinha lá. Toda semana ela tinha um testemunho. Ela chegava, pastor, posso contar um testemunho? Vem aqui, irmã. Ela dizia, olha, pastor, Deus abriu uma porta. O meu marido estava precisando de fechar o negócio, Deus abriu a porta. Aí uma semana depois ela falava, pastor, tem um testemunho. Eu falei, de novo a senhora, irmão, vem aqui. Olha, pastor, porque Deus abriu uma porta, eu comprei a minha casa que eu precisava. Aí depois vinha outro testemunho. Sabia, irmão, que já tinha gente na igreja com raiva da irmã? Aí eu perguntava, irmão, qual é o segredo? Ah, pastor, porque eu tenho sido fiel a Deus. Qual era a motivação dela? Será que ela queria casa, amados, para no final de semana levar o grupo de amigos para tomar cerveja e fazer churrasco? Você tem que observar o que é que você está pedindo a Deus e para que você quer. Porque tem irmão que fala assim, pastor, pode orar que quando Deus abrir uma porta e eu tiver o meu carro, pastor, eu vou ajudar até os irmãos para vir para a igreja. Não é assim que o irmão diz? Aí quando tem um carro, o irmão passa, pode nem entrar no carro porque pode sujar o carro. Deus ele vai olhar para a nossa motivação. Você quer crescer? Cresça segundo aquilo que está sendo ministrado na casa do Senhor. Vamos ver outro exemplo aqui. Só que agora um exemplo positivo. Livro de Esdras, procura aí. Esdras é no Velho Testamento. Vamos ver qual era o motivo, amados, que esse rei crescia tanto. E dominou quase o mundo todo na época. O Ciro, o rei da Pérsia. Foi ele, amados, que conquistou a Babilônia. Você sabia que a Pérsia, os persas e os medos conquistaram a Babilônia sem guerra? Eles simplesmente tomaram a Babilônia. E o rei Ciro, ele libertou o povo judeu para voltarem para as suas casas. Olha o que ele diz aqui, no livro de Esdras, no capítulo 1. Procura aí. Esdras, no capítulo 1, no versículo 1, diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, presta atenção, ó, no primeiro ano, ele tinha acabado de herdar o trono.
para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, olha aí, ó, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Amados, qual era a missão dele? Olha, você está no trono, mas você tem que edificar a minha casa lá em Judá. E foi ele que patrocinou, amados. Foi ele que mandou Esdras, foi ele que mandou o povo de Deus voltar para Jerusalém, tudo aquilo que eles precisavam, ele patrocinou. Porque ele sabia que toda a riqueza dele veio de Deus. Qual era a motivação dele? Será que era para juntar no seu palácio prostitutas? Até mesmo para blasfemar contra Deus, como fizeram tantos reis, até mesmo o rei de Israel? A motivação daquele homem, amados, era a casa do Senhor. No primeiro ano, quando ele herdou logo o trono, a primeira coisa que ele buscou, olha, nós temos que fazer de novo a casa do Senhor. E mandou que saíssem daquele lugar da Babilônia, mandou para que voltassem para Jerusalém e reconstruíssem aquela cidade. Reconstruíssem, em primeiro lugar, o templo do Senhor. Vamos ver outro exemplo aqui. Deus, ele vai perguntar para Salomão, olha, pede o que você quiser, que eu te dou. Hã? Aí já é outra história. Eu ainda estou ainda milhares de anos atrás. Nazaré já era o tempo de Jesus, aí já é outra coisa. O Ciro aqui era o rei da Pérsia. Tá bom? Ele não era judeu não. Ele não era judeu, mas ele foi chamado por Deus também. Ele foi muito usado por Deus. Amém. Vamos ver aqui, irmãos. É Crônicas, procure aí. Deus perguntou assim, olha, Salomão, pede aquilo que você quer. Não sei se você já viu daqueles filmes que aparece o Aladim. Vai sair o gênio da lâmpada, aí vai perguntar, tá bom, pode pedir só 3 coisas. Aqui Deus perguntou, olha, amado, você pode pedir o que você quiser. Aí, ele de uma forma nobre, amados, o que ele vai pedir? Pediu sabedoria para poder administrar o trono de Israel. Ele sabia que era uma grande responsabilidade. Deus falou assim para ele, olha, você poderia ter pedido riquezas, meu filho. Poderia ter pedido poder, mas você pediu o quê? Sabedoria para administrar bem o reino. E isso agradou muito a Deus, amados. Uma atitude muito nobre da parte dele. Procura aí. Segundo livro de Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Procure. Diz assim, ó. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe, pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão disse a Deus, tu usaste de grande beneficência com Davi meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi meu pai, porque tu me fizestes rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dá-me pois agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante esses povos, porque quem poderia julgar a esse tão grande povo? Olha o que ele pediu. E Deus, além de dar sabedoria, deu também riquezas. Ninguém, amados, foi tão rico como Salomão. Todos esses reis da Babilônia, Nabucodonosor, foi tão rico como esse homem aqui. Porque, em primeiro lugar, ele tinha toda a sabedoria. Foram 2 prostitutas na presença de Salomão para que ele julgasse uma causa. E as 2 diziam que aquele filho que estava vivo era de uma delas. E o outro que estava morto era da outra. Aí ele falou assim, tá bom, vamos julgar dessa forma? Me traga aqui uma espada. Aí pediu ali do seu soldado aquela espada e já ia separar aquele filho, cortar no meio. Olha, eu vou dar a metade para cada um, para ninguém reclamar. E aí uma delas falou, ah, tá bom, tá fazendo certo. Mas a outra, aquela verdadeira mãe falou assim, não, entregue para ela mesmo. Aí ele falou,
Entrega para essa moça aqui, é ela que é a mãe. Olha como ele tinha sabedoria, amados. Mas por quê? Essa era a motivação dele. Claro que no decorrer dos anos também esse homem aqui colocou os pés pelas mãos também. Ele se casou com muitas rainhas estrangeiras que trouxeram cultos pagãos. E aí foi o fim daquele homem. Ele caiu. Por isso, logo após o reinado dele, quem começou a reinar foi o Roboão. Até falei dele na sexta-feira. E ele dividiu o reino de Israel e nunca mais juntou o reino de Israel, depois daquela divisão. Porque o coração dele, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Ele se apaixonou por mulheres amonitas, moabitas, asdoditas. E aí ele tinha 700 mulheres, se não me engano, e 300 concubinas. Então, tinha tempo para quê esse homem, né? Mas vamos continuar aqui. Então, nós temos que olhar e analisar a nossa motivação, amados. Porque essa confusão de línguas, podemos fazer assim, Deus ele não só trouxe uma vez. Eu te falei tudo isso para irmos até o momento lá de Pentecostes. O que aconteceu? Deus também nos traz, só que não foi mais em confusão. A motivação do apóstolo Pedro e os demais apóstolos naquele lugar não era para pregar rebeldias contra Deus. Pelo contrário, queriam pregar o evangelho. Aí Deus ajuda em quê? Que cada um falasse uma língua diferente. Vamos ver isso aqui? Naquele momento ali foi uma confusão mesmo. Ninguém se entendia. Mas é interessante que quando um falava uma língua diferente, cada um entendia. Ninguém saiu ali, não teve uma confusão. Vamos ver aqui. Atos capítulo 2. Olha aí. Capítulo 2, versículo 5. Ó. Estavam agora em Jerusalém há milhares de anos depois. Capítulo 2, a partir do versículo 5, diz assim: E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. A festa dos Pentecostes, amado, era também conhecida festa das colheitas, das semanas e das primícias. Preste bem atenção, por que Deus só trouxe esse batismo do Espírito Santo nesse momento? Deus ele planejou exatamente no momento que tivesse muitas pessoas, sim ou não? Tinha que ter muitas pessoas, para que todos vissem ali do poder de Deus. Eram pessoas estrangeiras, eram prosélitos. Que são prosélitos? São pessoas simpatizantes da religião do povo judeu. Estavam muitas pessoas ali e começaram a ouvir das suas próprias línguas sobre a palavra de Deus. Apesar de ser línguas diferentes, pregavam o quê? Sobre Jesus. Até mesmo onde nós moramos, há igrejas que são mais tradicionais, outras mais modernas. As línguas são diferentes, sim ou não? Mas a pregação é a mesma. Não pode ter outro fundamento, segundo o apóstolo Paulo, que não seja o Senhor Jesus. A pregação tem que ser a mesma. A língua pode até mudar, mas a pregação é a mesma. A Bíblia diz aqui, ó, Efésios, procure. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ele diz que é um só Deus, um só Senhor e um só batismo. A pregação tem que ser a mesma. O nosso Deus não é Deus de confusão. Por isso que o apóstolo Paulo falou: se você ouvir em outro lugar uma pregação diferente, que seja anátema. Você não pode aceitar, tem que ser uma pregação só, seja de que língua for.
Capítulo 4, versículo 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém? Então todos nós pregamos a mesma palavra. Pode ser uma igreja mais moderna, pode ser uma igreja mais careta, pode ser uma igreja mais tradicional. Aquelas que falam para as irmãs que não pode usar brinco. A pregação é a mesma. No final, vai acabar em quem? Em Jesus Cristo. Então aqueles homens começaram a pregar em diversas línguas, mas não teve confusão nenhuma. Porque logo o apóstolo Pedro chamou aqueles homens e falou: olha, nós estamos pregando sobre o Evangelho. Estamos pregando e hoje está se cumprindo aquilo que os profetas ministraram. Porque Jesus, aqueles que vocês traspassaram na cruz, Ele é o Messias. Naquela pregação se convertem milhares de pessoas, que logo ali são batizadas nas águas. Então a pregação não mudou, amados, porque o nosso Deus não é um Deus de confusão. Olha o que ele vai dizer aqui, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos agora, procure aí, qual é a tua motivação? Você tem andado pela carne ou tem andado pelo Espírito? Se a tua motivação for a carne, não vai agradar a Deus, vai trazer morte na tua vida. Mas se a tua motivação for obedecer a palavra de Deus, olha o que a Bíblia diz, capítulo 8, versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, ou em outras palavras, se a tua motivação for a carne, o que é que vai acontecer? Morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, o que é que vai acontecer, amados? Vivereis. Vai depender de você. A pregação, amados, é a mesma. Não mudou. A mesma de milhares de anos atrás. A mesma do apóstolo Pedro. A mesma daqueles apóstolos. Mas cada um, ele vai receber como verdade ou como mentira. Vai depender de você. A salvação é algo individual. Cada pessoa ela vai ter que decidir se vai andar segundo a carne, se a motivação dela ainda é a carne, ela quer para ela ainda, quer para satisfazer o seu ego, vai acontecer aquilo, vai ser confusão. Por isso na casa dessa pessoa é só confusão, o marido não entende com a esposa, parece que está falando outra língua. É a confusão. Por quê? A motivação dessas pessoas é a prostituição, é um roubar o outro, já está se casando, pensando em se separar. Você tem que observar a tua motivação. Você tem que observar até mesmo por que você veio na casa do Senhor nessa tarde. O que você veio buscar? Vamos ainda na palavra de Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Você tem que ter uma motivação bem sincera. Você tem que ser sincero diante de Deus. Não pode ficar em cima do muro. Ele diz aqui, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Em qualquer igreja, amados, que prega a palavra de Deus, o nosso Deus é um Deus que vai pregar a mesma coisa, não é Deus de confusão. Eu não posso pregar uma coisa aqui e outra pessoa está pregando outra coisa ali, é confusão. Nós temos que pregar a mesma coisa, o fundamento é o mesmo, claro. Que eu posso trazer palavras até diferentes, posso falar um linguajar diferente de alguém. Posso trazer versículos até diferentes, mas vai parar sempre em Jesus Cristo. É sempre a base da pregação, a base da nossa pregação. Independente da língua que se pregue. Pode ser no Brasil, pode ser em que país for, pode ser que com língua for. O final vai sempre dar em Jesus Cristo. Tá bom? Eu quero só finalizar lendo Salmos, Salmo 61. Então nós devemos estar não na torre de Babel. A nossa torre é o Senhor, que é a torre forte. Essa torre aqui, amados, pode vir chuva, como diz a palavra de Deus, né? Pode vir até tempestade. 61, 1. Ouve, ó Deus, o meu clamor e atende a minha oração. Desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha, que é mais alta do que eu,
pois tem sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Essa torre aí, amado, não vai ter dilúvio que derrube você. Não vai ter o diabo ou o homem que possa derrubar você, se você estiver nessa torre. A torre forte quem é? É Ele, o Senhor Jesus. Se você estiver junto da torre forte, olha, não tem para ninguém. Você vai vencer, você vai estar junto de Jesus, Ele vai te ajudar e você vai conquistar. Porque Ele vai olhar lá para dentro de você e vai analisar qual é o teu pensamento. O que você quer realmente? Você quer mudar de vida? É isso que Deus quer saber. É isso que você quer mudar de vida? Vai depender de você. Vai depender da tua motivação. Se você realmente quer mudar de vida, quer ser uma pessoa mais do que vencedora, estando na presença de Deus, olha, é só bênção. Mas se você não quer abandonar o erro, continuar no erro, olha, essa palavra ela não vai te ajudar. Pelo contrário, ela vai te condenar. Se você quer mudar de vida, ter uma nova vida, ser uma nova criatura, segundo essa palavra e obedecê-la, é só bênção, amados. Você vai ter vitórias, mas se não, vai depender de você e da tua escolha, tá bom? Vamos ficar de pé e vamos aplaudir bem forte a palavra de Deus. Mas eu quero que você aplauda forte, aplauda bem forte, porque Jesus é a nossa torre forte. Graças a Deus.